Estar alinhado com os conceitos de sustentabilidade é cada vez mais fundamental para que as empresas trabalhem com ética e com responsabilidade. Sustentabilidade. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Para falar sobre este assunto, temos conosco hoje o professor Pedro Salanek Filho. Olá, professor, bem-vindo ao programa. Olá, Paula. Obrigado pela oportunidade. O professor Pedro Salanek Filho é mestre em sustentabilidade socioeconômica, é diretor executivo da revista Geração Sustentável e é professor de MBA da Estação Business School. Professor, o que é a responsabilidade socioambiental? Eu diria assim que tem duas grandes vertentes. Oportunidade do ponto de vista empresarial é que é uma forma das empresas lucrarem mais, se elas mostrarem para o seu mercado consumidor que elas são socioambientalmente responsáveis. Isso dá uma conotação de que passa uma boa imagem para o cliente, para o mercado, para as pessoas, enfim, para todos os stakeholders, e isso vem de uma forma muito positiva para o negócio. O outro ponto de vista é sobre a questão da necessidade. Com o esgotamento aí de vários recursos naturais, a gente tem percebido uns segmentos eles precisam se reposicionar quanto ao seu processo produtivo. Então, sustentabilidade vai ser uma questão de continuidade dos negócios. As empresas vão precisar se adaptar, principalmente as que lidam com recursos naturais, e boa parte das indústrias, podemos classificar nesse grupo, que elas precisam se adaptar para uma nova realidade aí de forma mais sustentável. E como esse tema, como a responsabilidade socioambiental se desenvolveu nos últimos anos aqui no Brasil? A gente vê de uma forma bem interessante. Se pegar toda a trajetória, até fazer uma abordagem mais global, no primeiro momento, a gente observa assim que o assunto sobre sustentabilidade, o papo sobre sustentabilidade começou na década de 70, através de uma conferência internacional da ONU, onde as questões ambientais, alguns cientistas, alguns pesquisadores começaram a alertar de que estavam começando alguns problemas, principalmente em âmbito global. Depois disso, os governos, então no primeiro momento os pesquisadores se preocuparam com sustentabilidade, depois disso os governos se preocuparam, daí as entidades do terceiro setor, e chegou um momento mais recente, podemos falar aí na década de 90, que passou a fazer pauta das estratégias das empresas. Então, a partir do momento que o governo e as outras entidades da comunidade ou da sociedade não faziam mais o seu papel dentro da questão aí de responsabilidade social, questões ambientais também, as empresas viram isso como uma oportunidade de negócio e passaram a atuar nessa atividade também. Então, e por que elas estão atuando? Porque isso de alguma forma traz benefícios para o negócio. Em um primeiro momento como imagem, como reconhecimento do mercado, mas também isso como resultado. E aqui eu acho, é importante a gente deixar claro que a função de uma empresa, a função social de uma empresa, ela é gerar resultado. Então, quando a gente fala assim, as empresas fazem atividades ou projetos de sustentabilidade para ter retorno econômico. Isso não é errado, isso faz parte do seu próprio negócio. Então, elas veem essa questão socioambiental como oportunidade de negócio. Professor, como as empresas perceberam que a responsabilidade é delas e não do Estado? Veja bem, Paula, o Estado passou a não cumprir mais o seu papel realizando as questões aí junto à sociedade. E algumas entidades do terceiro setor começaram a surgir e a fomentar essa questão. Isso passou a chamar a atenção também das empresas, das corporações de uma forma geral, que viram nessas questões socioambientais oportunidades de negócio também. Então hoje, quando a gente fala assim, uma empresa ela tem um projeto socioambiental, não que ela seja boazinha, eu acho que até tem esse lado, é positivo esse interesse, mas elas vêm como uma questão mercadológica também. E passou vamos dizer assim, a ser incorporado nos negócios, em se tratando de Brasil, podemos falar de uns 10 anos para cá. Então é uma coisa recente, em que a comunidade, a sociedade, os clientes estão valorizando muito essa questão de interesse socioambiental das empresas. E os consumidores passaram a perceber a diferença dessas ações da iniciativas socioambientais. Como que mudou esse comportamento do consumidor? Bacana, é muito interessante que o consumidor ele começa
a observar essas ações das empresas. A gente sempre fala assim que a questão preço é uma questão muito relevante e, em se tratando de consumo, ela vai ser relevante mesmo. Mas se o consumidor tiver, na hora de definir por um produto ou pelo outro, na hora que ele está comprando aquele produto, ele vai lembrar que uma empresa que tem uma ação socioambiental, né, é um diferencial na hora que os preços forem iguais, né? Então ele pode, nesse momento, tomar uma decisão de compra em função de que aquela empresa é comprometida em questões sociais ou em questões ambientais. Em âmbito nacional, no Brasil, através de uma pesquisa do Instituto Acatu, o último dado que eu tenho dessa pesquisa é que no Brasil 5% das pessoas levam em consideração a questão socioambiental antes do preço na hora de adquirir um produto. Isso parece um indicador baixo, né? Mas ele tende a crescer. Alguns países da Europa, e se eu não me engano a Austrália, esse indicador passa de 30%. E a gente observa que não é a maioria, mas é um indicador em crescimento. As pessoas cada vez mais vão considerar essas questões socioambientais na decisão de compra. Então, cada vez mais será um negócio lucrativo tanto para as empresas como para a sociedade e para o planeta, né? Como para a sociedade. E é interessante também, Paula, se você me permite até extrapolar um pouquinho mais, que essas empresas, elas precisam saber exatamente o que elas querem mostrar de socioambiental. Não basta assim colocar uma folhinha verde na logo ou falar que está plantando árvores. Então, isso até num primeiro momento soa legal e também é uma ação que deve ser valorizada. Mas elas têm que se preocupar em repensar o negócio, em ver que tipo de inovações podem ser realizadas, ou seja, a mudança para a sustentabilidade do negócio deve ser muito mais profunda do que apenas do ponto de vista mercadológico, assim, das ações de marketing, podemos falar. Tem que fazer realmente uma sustentabilidade no negócio e não apenas na propaganda. Que ótimo. Nós estamos conversando hoje sobre sustentabilidade com o professor Pedro Salanec Filho. Vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, não sai daí, nós voltamos já já.